Boa noite. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que retomada da economia será feita tijolo a tijolo. Crise nas montadoras do ABC provoca série de demissões. Governo do Estado e sindicato entram em acordo e não haverá greve no metrô amanhã. Polícia prende e exibe 24 pessoas envolvidas com roubo de cargas em São Paulo. Operação da Polícia Civil na Grande São Paulo prende 24 suspeitos de integrarem 4 quadrilhas diferentes, todas especializadas em roubos de cargas. Armas e veículos foram apreendidos. Os suspeitos foram presos na capital e em Guarulhos. Segundo a polícia, fazem parte de 4 quadrilhas que se associaram para roubar caminhões e cargas e que já estariam agindo há anos. Desde janeiro, quando a investigação começou, foram 28 assaltos nas rodovias Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias. No bando, apenas uma mulher que agia distraindo os caminhoneiros. Ela tinha função de distrair o motorista, a vítima, dizendo que o caminhão dela teria algum problema mecânico, teria soltado uma placa, por exemplo. O motorista se distraía e, acreditando que teria algum problema no caminhão, parava o seu veículo mais à frente. Ali vinha 2 ou 3 veículos que anunciavam um assalto. Com os presos foram apreendidos um caminhão, uma moto aquática e 17 carros. Um deles com luminoso e sirene para simular uma viatura da polícia, também usada como armadilha para os caminhoneiros. Durante a investigação, 16 caminhões foram recuperados. Por meio de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a polícia identificou 36 suspeitos de integrar a quadrilha. Entre os 24 presos estão 2 receptadores, que são donos de desmanches em Osasco. Um terceiro receptador está sendo procurado. Ele atua em Teresina, no Piauí, para onde teriam sido levados, com placas adulteradas, pelo menos 20 caminhões roubados em São Paulo nos últimos meses. Os presos foram apresentados no auditório da seccional de Mogi das Cruzes, onde a investigação começou. Estavam no chão e algemados. Eles foram levados para o auditório, pois não poderiam se comunicar enquanto outras prisões vinham sendo realizados. Eles não foram colocados no chão, deitados, eles receberam todo o tratamento adequado que um preso merece. Para não ficar em pé e serem incomodados, preferiam ficar sentados. Um homem foi morto durante uma suposta tentativa de assalto na região da Avenida Luiz Carlos Berrini, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 3 da tarde de hoje. Segundo a polícia, Luiz Eduardo de Almeida Barreto, de 49 anos, voltava a pé do almoço quando foi abordado. Ele era diretor comercial de uma empresa na região, entregou o celular e a carteira e, mesmo assim, foi baleado. Dos 3 bandidos, um foi preso. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido encomendado. O Expresso Leste, que liga as estações Luz e Guaianazes, acaba de completar 15 anos de operação, sendo a segunda linha mais movimentada da CPTM. Neste período, a viagem ficou mais rápida, mas a superlotação ainda é um problema que irrita os passageiros. Estação Guaianazes da CPTM, 8 da manhã. A cena é comum. É só a porta abrir e começa uma briga por um espaço no vagão. Quando a gente vai pegar aqui, de manhã cedo, tem que ir para Guaianazes para voltar. Senão não consegue entrar com a criança. Você não anda, as pessoas te levam, né, praticamente. É muito difícil. Outra queixa é sobre a falta de segurança. Esta passageira diz que a mãe já caiu no vão entre o trem e a plataforma. Empurraram ela caiu e quem foi para socorrer, assim, pegar, foi as próprias pessoas que estavam aguardando o próximo trem. O Expresso acaba de completar 15 anos. É a menor linha da CPTM, mas a segunda que mais transporta passageiros por dia. São 515 mil. Só perde para a linha Esmeralda, que liga Osasco ao Grajaú e transporta 600 mil pessoas. O número de trens aumentou de 10 para 19 neste período. O trem é muito rápido.
Eu gosto. Depois das 9 horas, assim, é tranquilo. Quando desembarca em Guaianazes, o passageiro precisa fazer uma baldeação para seguir pela linha 11 da CPTM até Mogi das Cruzes. A diferença entre os trens é que os do Expresso Leste são mais modernos e, portanto, mais confortáveis. Segundo a empresa, a expectativa é ampliar este serviço até a estação Suzano. Serão 5 novas estações operando neste sistema. A CPTM entende que a superlotação do Expresso Leste é decorrente do aumento do uso dessa linha, que apesar de viajar na mesma velocidade que as outras, tem intervalos menores para atender a alta demanda no trecho. Isso existe no Japão, que isso existe em países aqui da América Latina. Então é uma demanda natural, eu acho que as pessoas estão cada vez se movimentando mais, mas o importante é você diminuir o espaço, né, o intervalo entre os trens, você melhorar as condições, né, do seu transporte e a segurança também. Metroviários de São Paulo aceitam proposta do governo e desistem de greve. O sindicato da categoria aceitou a proposta de reajuste salarial feita pelo metrô durante a tarde em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. O metrô ofereceu entre 7% e 8% de reajuste salarial e também elevou os valores de benefícios. A crise econômica atinge com força as indústrias do ABC Paulista e faz crescer a taxa de desemprego entre os trabalhadores do setor automotivo. Demétrios trabalha na pintura de veículos na fábrica da GM em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, há mais de 20 anos. Ele admite que já enfrentou momentos difíceis como operário, mas que nunca passou por uma crise tão grave como esta. Funcionários com suspensão temporária do contrato de trabalho, a baixa produção da indústria, o medo constante de ter o contrato encerrado e agora uma parada obrigatória das atividades. E a partir do dia 11, a GM entra em férias coletivas. Cerca de 5.000 funcionários serão atingidos diretamente e toda a produção da fábrica será interrompida por cerca de 20 dias. Uma medida que não afasta o risco de demissões. O clima é tenso, é bastante tenso mesmo, porque é uma insegurança, é uma indecisão, o mercado não aquece. A paralisação na produção das montadoras é resultado de uma queda na comercialização de veículos no país. Segundo o levantamento feito pela FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, em abril houve uma redução de 25% nas vendas, comparado com o mesmo mês do ano passado. Situação que agravou a crise do setor, que já se arrasta desde 2014. Além da GM em São Caetano do Sul, a Mercedes-Benz, a Scania e a Ford em São Bernardo do Campo também anunciaram férias coletivas a partir de hoje. 19.000 funcionários serão atingidos pela medida. Segundo dados da Fiesp, de janeiro a abril deste ano, foram fechadas 6.500 vagas nas indústrias do ABC, com queda de 3% no nível de ocupação. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC espera que o governo federal aprove o Programa de Proteção ao Emprego, que está em discussão há 2 anos, e pretende reduzir a jornada em período de crise, para evitar as demissões. O setor de autopeças também já sente os reflexos da queda na produção de veículos. Temos que voltar à credibilidade, fazer os empresários acreditar no país Brasil, para voltar a produzir e crescer, né, com a economia. Quando cresce a economia, as empresas vão contratar e para nós fica bem mais fácil. Comércio exterior teve o melhor resultado para maio em 3 anos. As exportações superaram as importações, resultando em superávit da balança comercial de 2 bilhões e 700 milhões de dólares no mês passado. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esse saldo da balança comercial. Olha só, na atual conjuntura econômica, até notícia boa é notícia ruim. E isso não é pessimismo de graça ou torcida contra, é realidade mesmo. O saldo da balança comercial não melhorou porque o país está produzindo mais e exportando mais. Melhorou porque as importações caíram mais que as exportações. As exportações caíram 15,2% sobre maio do ano passado, enquanto as importações recuaram 26,6%. Na verdade, o comércio do Brasil com o exterior encolheu nos 2 sentidos.
reflexo de alguns dos graves problemas que o país vem enfrentando. As exportações caíram pela baixa competitividade do produto brasileiro, especialmente da indústria. Carga tributária elevada, precariedade da infraestrutura, baixa produtividade, inflação, juros cada vez mais altos encarecem muito a produção local. O dólar, mesmo com o avanço recente, não compensa isso tudo. Continua difícil para o produto nacional concorrer com os estrangeiros. Já as importações recuaram, porque o consumo local está em queda, diante da perda de poder de compra das famílias, também por causa da inflação e dos juros, fora o aumento do desemprego. E com o consumo menor, as empresas investem menos, já que estão produzindo menos. O resultado é uma queda geral das importações, tanto de produtos acabados, prontos para o consumo, como os destinados à produção ou investimentos, como matérias-primas, insumos, máquinas, equipamentos. O pior é que o baixo nível de investimentos compromete ainda mais a capacidade de reação da indústria e das exportações. Além das mudanças estruturais da economia, as empresas também deveriam investir na própria atividade para ficarem mais competitivas. Mas aí pesa a falta de confiança, situação que não vai mudar enquanto não houver a definição de um rumo melhor para a economia. Por hora, o que temos é boa parte das empresas desativando turnos, linhas de montagem, cortando custos, demitindo. A balança comercial pode até fechar o ano com um saldo positivo, mas não por uma evolução mais saudável do comércio externo. Também por aí, as perspectivas melhores ficam para 2016. Eu volto na quinta. Até lá. O mercado continua pessimista em relação aos números da economia para este ano. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, mostra que os analistas revisaram novamente para baixo o PIB. Para eles, o Produto Interno Bruto ficará em menos 1,27%. Já a inflação, para estes especialistas, deve continuar alta. Eles acreditam que o IPCA ficará em 8,39%. É a 7ª previsão de alta consecutiva do índice. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a retomada do crescimento do Brasil será lenta, feita tijolo a tijolo. A declaração foi dada em debate sobre a América Latina na sede do FMI nos Estados Unidos. Em conversa com jornalistas, Levy disse que o segundo semestre pode ser melhor, desde que as medidas do ajuste fiscal sejam implementadas. Uma mania que começou no Japão e já se espalhou pela Europa acaba de chegar a São Paulo. São salas de jogos de escape que desfilam jovens e adultos a descobrirem mistérios num ambiente que parece de filme. A prima de vocês está desaparecida, vocês vão entrar e o assassino vai matar a sua vítima à meia-noite. São 11 horas agora. Vocês têm 60 minutos para entrar aqui dentro, descobrir as pistas, aonde está a sua prima e sair, antes que o assassino acabe com a vida de vocês. O que você faria para desvendar esse enigma? As meninas entram no quarto e já começam a buscar indícios para matar a charada. Mexem na cama, nas gavetas, tentam abrir os cadeados. O relógio não para. São 6 ambientes diferentes, cada um com uma história. Tem o hotel, a casa mal assombrada, o banco de onde sumiu uma joia. Parece que você está dentro de um filme e tem que correr contra o tempo, nesse caso, para se livrar de uma pena de ser executado. Em 60 minutos, precisa conseguir fugir da prisão. Essa proposta vai justamente no caminho inverso ao videogame. Aqui o trabalho tem que ser em conjunto, com muito raciocínio, muita lógica. E um jogo que chega agora a São Paulo, mas já fez um tremendo sucesso mundo afora. O Márcio descobriu esse formato de jogo há 1 ano, quando estava de férias na França. Ele e a mulher ficaram alucinados com a experiência. Imediatamente a gente falou, opa, peraí, isso é algo diferente, é uma oportunidade, fomos nos informar melhor e vimos que, de fato, era, né, a chance da gente criar esse novo negócio aqui no Brasil. Além de amigos e famílias, as salas também despertaram o interesse de empresas que estão atrás de atividades que desenvolvem habilidades como liderança e espírito de equipe. É preciso reservar o horário, mas a duração da brincadeira não passa de 60 minutos. Existe essa salinha aqui que faz o monitoramento de todos os ambientes e ali no quarto as meninas estão tentando decifrar o enigma. E de tempos em tempos pode surgir uma dica. E é daqui que sai essa dica. Zé Roberto, em que momento? Todo mundo recebe dica e logo no começo ou só no final?
Não é sempre que a gente fornece as dicas, elas acabam sendo colocadas no ar de acordo com o interesse da pessoa que estiver utilizando a sala. E a gente tem um histórico aí de cerca de 20% das pessoas que conseguem sair ainda com dicas. Quer dizer, as pessoas sem dica nenhuma, em torno talvez de 5% consigam a evolução. E no final de uma hora, as meninas terminaram como a maioria. Faltou muito pouco, faltou abrir 2 cadeados, a gente quase chorou. Não achamos a última pista. Repetiria? Com certeza. Quando que é o próximo? A idade mínima para participar dos jogos é 12 anos. Os ingressos variam entre R$ 69 e R$ 79 por pessoa, dependendo do dia e do horário. As salas recebem até 14 pessoas por vez. Mais informações estão no site escape60.com.br. O governo federal quer pena maior para adultos que usarem menores de idade em crimes. A medida é uma das propostas de uma comissão criada pela presidente Dilma para discutir o tema da maioridade penal. A medida tenta contrapor a proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que anunciou ontem no Twitter que votará a redução de 18 para 16 anos ainda este mês. Cunha também defendeu a realização de um referendo para a população se manifestar sobre o assunto. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a polêmica envolvendo esta questão. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, decidiu apressar a votação do projeto que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eduardo Cunha já tinha desarquivado essa proposta, que estava enfiada numa gaveta da Câmara dos Deputados havia 22 anos. Ele compôs uma comissão da pesada para dar um parecer favorável à aprovação desse projeto, só que essa comissão concluiria os seus trabalhos no mês de julho, o que jogaria a votação para depois do recesso parlamentar, a partir de agosto. E o deputado decidiu que quer votar este projeto ainda neste mês de junho. Então ele combinou com a comissão, vai antecipar a preparação do relatório da comissão e vai levar o assunto ao plenário da Câmara ainda neste mês de junho. Há um quê de oportunismo nesta pressa de Eduardo Cunha. Esse tema, por polêmico, mereceria mais estudo, mais análise, mais debate. Mas Eduardo Cunha, investigado na Operação Lava Jato, faz um enorme esforço para mudar de assunto. O Palácio do Planalto reclamou, porque Dilma Rousseff é contra esse projeto, mas Eduardo Cunha disse que este não é um assunto de governo. Este é um assunto que interessa à sociedade, disse ele. De fato, o assunto tem grande interesse social. Há no Brasil uma legislação específica para os menores infratores, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E não é verdade que adolescente infrator no Brasil fique impune. Não, o ECA prevê a segregação destes menores do convívio social por até 3 anos. Ao longo dos anos, isso foi se revelando uma pena muito pequena, muito branda para determinados crimes graves cometidos por menores. A pergunta que se faz é por que não agravar estas penas para os casos de crimes mais graves, 6 anos, 8 anos, até 10 anos para os crimes hediondos, antes de reduzir a maioridade penal? Eduardo Cunha argumenta que a sociedade brasileira quer a redução da maioridade penal. Ele tem razão. Qualquer pesquisa que for feita hoje, a insegurança no país é tão grande que vai dar uma densa maioria a favor dessa redução da maioridade penal. Mas a sociedade brasileira também tem outros desejos. Se nós formos por esse caminho, se perguntarmos, por exemplo, numa pesquisa, o que desejam os brasileiros em relação aos políticos corruptos, certamente pode passar até a pena de morte. Será que Eduardo Cunha e seus pares aprovariam um projeto como esse? Boa noite. A semana começou bem fria. Praticamente todas as cidades do estado de São Paulo têm registrado temperaturas amenas durante o dia e noites geladas. Aqui na capital, os termômetros devem marcar apenas 15 graus na madrugada. Será que esse frio continua nos próximos dias? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Nesta terça-feira, o dia será bem parecido com o de hoje em várias cidades paulistas. E aqui na capital, podemos ter até um novo recorde de frio para o período da tarde. Em todas as regiões do estado, o predomínio vai ser de muitas nuvens e baixas temperaturas, principalmente durante a madrugada. A chuva deve vir a qualquer momento no centro-oeste e a máxima vai só aos 20 graus na região de Marília.
No norte do estado, as pancadas serão de intensidade mais moderada e também a qualquer hora. Os termômetros não vão passar da marca dos 22 graus em Franca e também em Barretos. Na faixa leste, a chuva fina, mas constante, pode deixar o dia ainda mais frio. Em São José dos Campos, mínima de 15 e máxima só de 18 graus amanhã. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital nos próximos dias? Nessa madrugada, termômetros na casa dos 14 graus e à tarde amanhã, máxima só de 18. Na quarta-feira, esquenta um pouco mais durante o dia e o sol aparece, máxima de 24. Na quinta-feira, apesar do frio da madrugada continuar, a temperatura máxima chega aos 25 graus. A seguir, mudança na paisagem parisiense. Cidade começa a retirar os famosos cadeados do amor, presos às grades de proteção da Pont des Arts. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu desta segunda. O grupo KLB, olha que legal, vai fazer o musical da noite. E para começar a semana com o astral lá em cima, tinha que ser assim. Tem ainda bate-papo. Isso mesmo. Eu converso com Eduardo Martini e recebo o psiquiatra Luiz Kustner para uma entrevista que eu diria imperdível. Todo seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Pode vir, tô aqui te esperando, né? Uma tradição está se desfazendo em Paris. A prefeitura da cidade começou a retirar os famosos cadeados do amor, presos às grades de proteção da Pont des Arts. A ponte no Rio Sena é conhecida pelos milhares de cadeados presos por casais ao longo do parapeito. As chaves depois são jogadas no rio. A prefeitura afirma que essa tradição romântica pode provocar danos às grades da ponte, comprometendo a segurança. Todos juntos, os cadeados do amor chegam a pesar 45 toneladas. O vice-prefeito de Paris, Bruno Gilliard, disse que as grades vão ser substituídas por painéis cobertos com arte de rua. E ainda neste ano, por uma proteção de acrílico. Mais de 70 ambientes exploram a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais na edição da Casa Cor deste ano. Neste ano, a Casa Cor tem a proposta de mostrar ideias brasileiras de corpo e alma. Imagine então, num ambiente cheio de glamour, uma parede de pau a pique. Dá um toque rústico e, ao mesmo tempo, inovador, né? Por ser antigo, mas ao mesmo tempo é inovador. Os arquitetos também apresentam soluções para apartamentos cada vez menores. Este aqui tem 21 metros quadrados. Para ter espaço para circular durante o dia, a cama fica suspensa lá no teto. Mas na hora de dormir, é só puxar num sistema de contrapeso e voilá! Cama e de casal, hein? Já na área de sustentabilidade, todos os ambientes usaram luz de LED. E com a falta d'água, como ficam os jardins, hein? Ele é um jardim esteticamente duro, aí a gente esbarra em cactos, em agaves, em dracenas, em laços de fita. No mundo com recursos cada vez mais escassos, o desafio é reaproveitar mais e gastar menos, inclusive na hora de morar. Que tal então essa proposta? Um container. Parece estranho, olha, peraí, não avalie ainda, dá uma olhada lá dentro e aí sim, você diz o que acha. 120 metros quadrados com 3 quartos. É a junção de 4 containers. As estruturas receberam proteção acústica e térmica para dar conforto igualzinho a uma casa. Nós fizemos toda a proteção em lã de garrafa PET, que também é sustentável.
Você pode cortar o container em vários lugares, todos os ambientes aqui tem janela, portas e tudo mais. Muito mais rápido do que a construção normal. Um ano na alvenaria convencional, com estrutura, com tudo mais, aqui você fez em 15 dias com revestimento, com tudo. Aqui do lado de fora, ó, mais container. Aí subindo aqui, 2, 3 degraus, encontramos a piscina. Ao lado da piscina, o deck e ainda uma horta suspensa que tem como base caixas de laranja usadas. No piso, pallets, esses estrados de madeira usados também para transporte de carga. Se você pensar que você pode levar esse projeto, essa ideia, para uma disseminação de casas até mais populares, você tem uma possibilidade de solução bem interessante para a economia. Moraria, com certeza. Ainda mais com uma piscina e uma jacuzzi lá. Se você nasce brasileiro, nasce na atividade, ouve a batida de pandeiro, seja brasilidade. A Casa Cor fica até 12 de julho no Jockey Club de São Paulo. Os ingressos custam R$ 48,00 entre terça e sexta-feira e R$ 60,00 aos sábados, domingos e feriados. Idosos e estudantes pagam meia entrada e quem for de bicicleta também tem direito ao desconto no ingresso. E uma última notícia, a presidente Dilma Rousseff assinou o texto que regulamenta a emenda constitucional que amplia os direitos das empregadas domésticas. As regras e vetos assinados por Dilma serão publicados na edição de amanhã do Diário Oficial da União, segundo a Presidência da República. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. O passeio histórico pela avenida mais famosa do país continua. Logo mais, 11h30 da noite em Avenida Paulista. Assista agora, Todo Seu.